Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui estamos no Pode Questionar. Nesta noite, tenho a honra de estar aqui comigo o nosso querido pastor Nivaldo. O pastor Nivaldo é o presidente do COMPAI também, o Conselho de Pastores de Itapoá. Eu vou já, sem demora, sem delongas, passar para eles fazer a apresentação própria dele ali, contar um pouquinho do, entre aspas, né, pastor, currículo ministerial. O senhor fica à vontade para falar como o senhor quiser. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite aí e tá em casa, pastor. Tá ok. Eu quero primeiramente cumprimentar o pastor Leandro, né? E por essa oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho da nossa vida, da nossa trajetória aí, e onde Deus nos colocou aqui em Itapoá e até chegarmos até aqui, né? Então, quero me apresentar, sou o pastor Nivaldo Batista Marques, sou pastor ali do Ministério Família em Cristo, fundador, né? Pastor fundador ali, fundamos esse ministério esse ano ainda. Mas isso já é uma promessa de Deus que vem lá de trás e só está se cumprindo na nossa vida. E apresentar que somos aí de berço evangélico desde de nascença, meus pais já eram evangélicos, de uma denominação, e a gente cresceu ali dentro até um certo tempo, a gente ficou e depois acabamos aí, né, saindo fora, né, parando nos caminhos do Senhor, e depois de muito tempo a gente acabou retornando e estamos aí nessa caminhada, né? Então quero deixar aí o agradecimento a todos que estão assistindo e ao pastor Leandro aqui pelo convite de estar aqui e poder falar um pouquinho da nossa trajetória aí. Amém, pastor. Obrigado mais uma vez por ter recebido esse convite e aceitado ele. O pastor já deu um teaserzinho aí de que já é de família cristã, né? Então acredito que o primeiro contato com o evangelho ainda foi bem criança, né? Eu sempre tento trazer a minha história um pouquinho como referência para a gente poder ter um bate-papo legal aqui, né? Então, eu não vim de berço cristão, mas assim, muito pequeno ainda, jovem, e tive contato com o evangelho, e eu acabei me batizando e acabei depois me desviando. Logo na primeira Santa Ceia que eu participei, na sequência eu já saí da igreja e demorei 20 e poucos anos para voltar. Jesus teve que me pegar no laço, como eu disse. Então, eu queria que o pastor contasse um pouquinho da infância, da onde que o pastor é natural, como que se deu o primeiro encontro do pastor com Jesus, mesmo que seja ainda na parte de infância, né? Se o pastor tem recordação de alguma experiência com Jesus naquela época, e daí conta aonde foi o que levou o pastor a, de repente, essa palavra desviada é meio ruim, né? Mas eu sempre falo parado, né? Mas aonde foi que levou essa paralisação aí com o evangelho e quanto tempo levou até o pastor se reencontrar com Jesus novamente? E por enquanto é isso. Depois a gente vai formalizando as perguntas. Ok, pastor Leandro. Assim, a nossa trajetória, como eu disse, sou de berço evangélico, né? É uma denominação bastante aquelas rígida, né, daquele tempo ainda, que não podia ver televisão, não podia jogar bola, não podia fazer nada, era só não, não e não, né? Uhum. Mas a gente cresceu dentro dessa religião, meus pais ali dessa religião, e nós ali frequentando com 12 anos de idade, eu estive num batismo, né? E naquele dia ali, tive ali como que eu posso dizer, um chamado especial ali. Ninguém me forçou a nada, ninguém me induziu a nada. E naquele dia, o Senhor me chamou para ser batizado, você entendeu? Uhum. Ele me convidou a descer as águas do batismo e eu decidi por si próprio, quando meu pai ficou até surpreso, quando me viu dentro do tanque lá sendo batizado. Aí batizei ali e continuei frequentando ali até os 14, 15 anos mais ou menos, né? E por isso eu sempre digo, né, o não, acaba despertando alguma curiosidade na pessoa dela ir conhecer o outro lado, sim, né? E assim foi, né? A gente acabou indo, né, parando no caminho, né, se desviando, como se fala, né?
E essa denominação diz assim: se você sair daqui, você está perdido. Se você sair daqui, você não vai ser salvo, né? É aqui o caminho, aqui é a verdade, aqui só aqui. Então a gente, naquele momento, acabou parando e começou a viver as coisas do mundo, né? Sim. Meu pai nunca assim chegou e disse para mim: não, você tem que voltar, você tem que, né, permanecer. Ele nunca me forçou a nada. Ele simplesmente deixei de ir para a igreja, deixei de frequentar. Aí ele continuou, morreu no evangelho, né? Mas eu fiquei ali, bom, igual o pastor falou aí também, praticamente aí uns 20 anos afastado, né? Ali do evangelho, né? E igual o pastor perguntou, eu sou natural do norte do Paraná, na cidade de Ibaiti, nascido em Japira, cidade vizinha. E nasci ali nessa cidade vizinha num sítio, e daí fui para a cidade, depois mudamos para Ibaiti com 6 anos de idade, acompanhando meus pais, e moramos em Ibaiti até hoje, até no ano 2023, nós viemos para cá, faz 13 anos que estamos em Itapoá. 13 anos. Né? 13 anos. Então, nascido e criado lá. Nascido e criado lá, nunca tinha saído para lugar nenhum. Saímos de lá para vir embora para Itapoá. Para Itapoá. Né? E quero dizer para o pastor que, assim, experiências Deus permite na nossa vida acontecer. Muitas vezes o propósito de Deus que Ele tem na nossa vida não é o propósito do homem, né? Sim. E por que Ele permitiu de eu ter saído dos caminhos do Senhor? Por que Ele permitiu? Ele permite você conhecer muitas vezes o outro lado, para você poder vivenciar o que é o outro lado, né? Sim. Mas aí, minha esposa, eu casei muito novo, casei com 18 anos de idade, né? E a minha esposa já vinha também de um berço evangélico também, de pai e mãe, né? Ela e também de uma denominação muito rígida, muito difícil. Aí acabamos se encontrando, morava na mesma rua, acabamos se casando e Deus me deu essa esposa, né? Constituímos família, temos 3 filhos, temos os netos, né? 3 filhos abençoados que Deus nos deu. E daí a história vem, né, acontecendo. Ela pagou um preço muito alto por mim, ela continuou, né, na igreja sempre orando por mim. E eu não queria saber nada, né? Porque assim, a igreja lá ensinava que se você estivesse fora da lista, já estava perdido mesmo, né? Não tinha mais o perdão, não tinha mais o teu pecado, era pecado de morte, né? Morte espiritual. Então eu quero dizer para você que hoje eles já não usam mais isso, né? Mas naquele tempo era assim, e a cabeça da gente fica aquele pensamento que não tem mais jeito, né? E se você voltar lá, eles não te recebem, né? Se você vai lá, você tem que sentar no último banco e sair antes de terminar, porque ninguém te cumprimenta, porque você é considerado um desviado dos caminhos do Senhor. E assim nós permanecemos, casamos e continuamos no mundo, né? Continuamos aí frequentando as coisas do mundo, fazendo as coisas do mundo, até que um dia, novamente, tivemos esse encontro real, daí o encontro real com Cristo mesmo, e Ele chamou e não teve jeito. E para concluir essa parte, pastor Leandro, um dia cheguei para minha esposa, um pouco antes, uma semana antes, a gente mexia com um trabalho de guincho na nossa cidade, e tinha rádio amador, então fizemos muita amizade. Aí tinha um amigo de Ponta Grossa, que era caminhoneiro, aí ele passou em casa e falou assim: Nivaldo, hoje nós vamos num culto hoje, né? Falei, vamos, né? Nunca mais tinha voltado dentro de uma igreja. Falei, vamos sim. Ele falou, que igreja nós vamos, né? Ele disse assim, vamos na Assembleia da Madureira, né, que eu frequentava lá também estou parado. E nós fomos lá, e no final do culto, chegamos, o pastor titular não estava, que era conhecido meu, ele não estava numa caravana fora, mas o pastor auxiliar ali que estava pregando, no final ele ministrava que Deus estava chamando, né, para a pessoa voltar para os caminhos dele, se reconciliar nos caminhos dele. E eu olhava para o meu amigo do lado e falava, é com você o negócio, né? Não é comigo não, né? E ele falava, não, mas é para você, né? Então sempre ali, um jogando para o outro, e acabamos nenhum dos dois indo para frente se reconciliar. Mas Deus, quando é o tempo dele, não é o nosso tempo. Nós temos um tempo certo, determinado por Deus.
Aí naquela noite ninguém foi uma benção, culto, tal, fomos embora para nossa casa, e ele pegou o caminhão e continuou a viagem dele. Mas no meio da semana, né? No meio da semana, eu cheguei para minha esposa e disse para ela assim: estou indo na igreja. Que igreja você vai? Falei: não, depois eu te conto. Peguei o carro, saí e fui lá e cheguei na igreja que meu pai frequentava, a denominação que ele frequentava. Conhecia desde berço e tudo ali. Cheguei, sentei lá no meio da igreja. Aí meu pai, era vivo na época ainda, estava lá, veio me chamar: vamos sentar mais na frente lá, né? Vamos fazer companhia com nós ali. Eu falei: não, pai, Deus abençoe, deixa aqui, só ouvir uma palavra de Deus aí. Deus sentir no coração de estar na igreja. Meu pai ficou muito contente de me ver dentro da igreja. E naquela noite, lá assim, eles ficam esperando uma palavra, né? A Deus pedir para alguém levantar e dar uma palavra, né? E naquela noite foi o próprio ancião da igreja, né? Que estava ali naquele momento, foi usado para direcionar a palavra naquela noite. E ele abriu para pregar em João 3, né? A respeito do novo nascimento, tá? E aquela palavra ali naquela noite foi direcionada para mim, né? Ele começou a pregar sobre João 3, né? Ali quando Nicodemos pergunta, né, para o Senhor Jesus: como é que eu faço, né? Jesus manda ele nascer de novo. Vou voltar eu para o ventre da minha mãe, né? Sendo homem já formado, como voltarei lá para o ventre da minha mãe para nascer de novo, né? Daí Jesus disse para ele: se você não entende das coisas terrenas, como vai entender das coisas espirituais, né? Sim. Mas ali aquela palavra, ele começou a pregar dentro desse texto e parava. Olha aí, falou assim: mas hoje tem alguém aqui dentro que Deus está pedindo para você voltar. Alguém veio buscar uma resposta de Deus e Deus está pedindo para você voltar. E voltava a pregar dentro do texto, né? E voltava a falar da palavra e de repente parava de novo. Ei, o Espírito Santo de Deus, o ancião dizendo: o Espírito Santo de Deus está me incomodando para dizer para essa pessoa que está aqui dentro hoje: Deus está pedindo para você voltar. Na terceira vez, pastor, ele disse assim, parou, falou assim: olha aqui, o Espírito Santo de Deus está me incomodando muito. Agora ele não está pedindo, agora ele está mandando você voltar para os caminhos dele. Intimou mesmo. Intimou. E você, Deus está mandando você voltar. Até agora ele estava pedindo, mas agora ele está mandando você voltar. Se você está achando que essa palavra não é para você sim que veio buscar uma resposta de Deus. Né? Então eu saí dali maravilhado, né? A palavra, no local que eles não aceitam você de volta, sim. A resposta de Deus usou ali, naquela noite ali, o homem de Deus ali, para dizer para mim que ele estava mandando eu voltar. Não era só mais um pedido, era uma ordem, né? E aquilo mexeu muito comigo, aquilo tocou muito meu coração. E eu voltei para casa. Cheguei para minha esposa, contei para ela tudo o que aconteceu. Ela ficou muito maravilhada. Aí, mas na mesma noite eu tive um sonho, pastor. Na mesma noite eu tive um sonho. Aí eu não entendi mais nada. Sonhei que eu estava entrando dentro dessa igreja novamente, tá? E não achava lugar para sentar, estava cheia, lotada. E lá na frente, junto os anciões, cooperador e diácono, que é um banco separado, tinha um lugar. Mas quando eu só achei aquele lugar para sentar, quando eu sentei no banco, o banco quebrou. E a igreja inteira virou para mim e disse: seu pecado é muito grande. Aí eu não entendi mais nada, né? Eu entro na igreja, o banco quebra e a igreja inteira diz para mim que o meu pecado é muito grande. Aí não entendi mais nada, aí deixei passar, e me entristeceu o coração, falando: mas é para mim voltar ou não é para mim voltar? Deus mandou eu voltar, e agora eu volto para dentro da igreja, chego lá e esse banco quebra comigo e todo mundo me aponta, né? Sim. Aí o que aconteceu? Passado mais ou menos uma semana, mais ou menos, eu fui assistir um culto. Estava tendo num sítio de um pastor que ele era amigo da família, né? Ele ia fazer um culto um patrimônio vizinho ali, e me convidaram para ir. E eu fui lá assistir, no final do culto tinha 3 pastores. Foi uma benção o culto, assisti o culto com eles. No final do culto eu chamei um pastor, falei: pastor, me tira uma dúvida de mim. Eu preciso tirar essa dúvida. Pastor, aconteceu isso, toda essa história que eu contei. Ele disse: não, já entendi o teu sonho.
Já compreendi. Deus quer mesmo que você volte, é ordenança dele a você voltar para os caminhos dele. Ele tem algo tremendo para fazer na tua vida. E ele quer que você volte mesmo para os caminhos dele. Mas o teu lugar não é nessa denominação. Por isso o banco quebrou, por isso te apontaram. Porque sabe por quê, irmão, que o lugar seu não é lá? Porque o que Deus tem para fazer na tua vida, ele tem pressa. E lá você não vai ter oportunidade, ele não vai poder te usar como ele vai querer te usar. Então o seu lugar não é lá. Sim. Pode escolher uma igreja que você se sinta bem. Eu, preferência, eu quero que você venha para a minha igreja. Mas se você não quiser, fica à vontade de procurar uma igreja que você se sinta bem e vai frequentar. Mas volta para os caminhos do Senhor e volta a servir a Deus. Então foi isso, sabe? Esse encontro. E a partir daquele momento eu tomei uma decisão. Aí convidei a minha esposa, fizemos uma visita na Quadrangular, na época. E o pastor nos recebeu muito bem, né? O pastor abençoado, o pastor João Aires, né? Que era o pastor titular da Igreja Quadrangular de Baiti. Nos recebeu muito bem, já foi fazer visita em casa, já foi fazer oração em casa. E ali nós ficamos, né? Ficamos por 8 anos. Com 6 meses dentro da Quadrangular, eu tive a primeira oportunidade de trazer uma palavra, né? E de obreiro ali dentro, ajudando. Aí o pastor me convidou a ser pastor auxiliar dele. E ali nós fomos nessa trajetória, que é para concluir essa primeira parte do que Deus fez da minha infância até esse momento ali na Quadrangular por 8 anos. Legal. O pastor falando assim, essa denominação que o pastor falou, eu sei qual é. Eu tive uma vivência bem curta assim com essa denominação assim, e tem pessoas na minha família hoje que congregam ali também. Respeito, sim, né? Sim. Respeito, eles me respeitam também, e amém, sim. Tá tudo certo, e Deus chama cada um para servir num lugar, e amém, que assim seja. A multiforme graça de Deus. Sim. Como diz, não preciso concordar, mas tem que respeitar. Exatamente. A visão de cada um. Mas o pastor falando aí, eu estava recordando aqui da minha vida também aqui, pastor, algo que aconteceu, e a grande maioria das pessoas que vieram e sentaram nessa cadeira, tivemos tempo de mesa aqui, a gente tem que ver, hoje a gente não vive só um tempo de quadrangular, de assembleia, que são denominações extraordinárias, sim, né? Sim. Fundadoras assim aqui no Brasil não do evangelho, mas um berço, né? Da onde iniciou-se aqui no Brasil, batista. E hoje a gente vê assim uma grande como é que eu vou falar assim, as igrejas se pulverizando assim de um jeito diferente, né? Onde abriu a Church, abriu os Aviv, abriu os MEP, abriu a Família em Cristo, há várias denominações independentes, né? Sim. Digamos assim, sendo comunidades, né? Sendo abertas assim, debaixo de uma direção de Deus, mas o berço de todas essas aí veio de uma raiz ou de assembleia, ou de quadrangular, ou de batista, metodista, sempre nessa linha, né? Presbiteriana. Então, eu quero abrir esse espaço aqui e honrar essas denominações, assim, porque elas realmente foram importantes e são importantes. Foi onde foi plantada a semente, Foi plantada a semente. Então, eu sempre tenho uma frase que eu aprendi com um grande amigo meu aí, que aprendeu com alguém, que eu não lembro quem que é também, que é: viva o novo, mas não despreze o velho. O velho, exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente está vivendo um tempo novo, às vezes de uma forma nova de igreja, sim, mas não deixando de viver aquilo que já foi colocado, porque essas pessoas, elas abriram o caminho. Exato. A gente está pegando um pouco mais fácil hoje por conta da dificuldade que eles passaram, né? Eles são os desbravadores, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que honrar muito eles. Assim, a gente teve semana passada, retrasada, o pastor Gilmar aqui. Eu assisti. Cara, o pastor Gilmar... Ele é uma benção. É uma benção tremenda. Pastor Inês, que foi a pastora... Não foi aonde eu me batizei, não foi na Quadrangular, eu me batizei na Igreja Universal. E eu usei como desculpa a atitude de uma pessoa dentro da igreja para eu desviar. Na verdade, eu já estava desviado dentro de mim, né? Dentro de mim eu já não tinha mais, me batizei e tudo, mas eu usei como desculpa a atitude de uma pessoa para eu sair da igreja. E eu fui me reencontrar de novo com Jesus Cristo aqui em Itapuá, lá na igreja do Pontal, com a pastora Inês. Ai, que bênção. Então, amém. Depois de 20 e poucos anos fora da igreja. E
E a gente vê o quanto que foi importante essas denominações mais, digamos assim, tradicionais, mais velhas, né? Sim. Consolidadas já também, na formação de novos ministérios, né? E eu acho isso muito, muito legal, assim, muito bom, do quanto que as denominações elas vão passando de tempo em tempo. Lógico que algumas tradições permanecem, né? Mas assim, o quanto que elas vêm abrindo para novas pessoas serem instruídas e ser transformadas em pastores ou líderes, independente se vai ser na própria denominação ou em outra. E foi algo que eu até conversei com a pastora Inês quando ela esteve aqui. Ela falou assim, para mim não lógico, a gente sempre está formando um líder, a expectativa nossa como ser humano é que eles fiquem com a gente, né? Isso. Mas o intuito realmente de formar um líder ou um pastor, alguma coisa, não é deles ficarem sempre debaixo da nossa asa, digamos, é de que o evangelho seja propagado, expandido, né? E ela falou assim, o cara que forma um líder tem que ter a consciência que ele está formando uma flecha. E uma hora essa flecha ela vai sair de perto de você. Você vai ter que recuar ela para ela poder. Então, às vezes, e o pastor falou ali algo agora há pouco também. Tudo tem um tempo na nossa vida. Então, teve um tempo em que o pastor precisou de congregação, né? Teve um tempo que precisou de uma assembleia, de uma Brasil para Cristo. Não sei qual foi a segunda igreja que o pastor foi, mas precisou para formar o caráter. Para formar o caráter, alicerçar-se, né, na palavra e aprender um pouco mais da palavra, né? Assim como teve o meu tempo de Universal, que ainda foi muito jovem, então assim, aprendi várias coisas, vi grandes moveres de Deus naquele lugar, assim, muitas coisas, nem falo, não é que eu discorde, hoje eu não pratico, mas eu falo, serviu. Para eu ver que não era esse o caminho que eu queria seguir, mas amém, mas ajudou a construir o Leandro que tem hoje. Então, aí depois passei por Quadrangular, passei por Batista Renovada, passei ali com o pastor Rafael e com a pastora Márcia. Que bênção, sabe? Amém. Fiquei um tempo com eles ali. Então, assim, tudo isso ajudou a formar a pessoa que eu sou hoje. Amém. Então, tem um pouquinho de cada um aqui e um grande chamado de Deus para fazer algo diferente. Assim como eu creio que é na vida do pastor também. Então, o pastor pastor realmente por vários lugares. Nem sei se foram tantos lugares assim, né? Mas, assim, pelo que eu entendi, pelo menos umas 3 igrejas o pastor passou, né? Sim. Então, mas por quê? Que Deus estava formando algo dentro do pastor. E, assim, é extraordinário o que Deus faz na nossa vida, assim, que eu notei que quando, pelo menos dos pastores vindo, todos os pastores que vêm aqui, a gente vê algo muito semelhante num chamado de Deus para quando o cara vai voltar, ou mesmo quando ele vem de berço evangélico. Sim. O pastor Gilmar também já era de berço cristão, né? Contou para nós ali que teve algumas situações de acidente, de algumas decepções na vida que fizeram com que de repente ele ouvisse a voz de Deus chamando ele. A minha vida foi assim, eu cheguei no fundo do poço e Deus teve que falar para mim, ou vai, ou igreja, ou caixão pra você, não tem outra solução, entendeu? Exato. Aí eu comecei a entender que Deus estava me chamando e desde do dia que eu pisei na igreja, essa palavra veio sobre a minha vida. Leandro, você tem um chamado diferente, você não foi chamado simplesmente, não que seja ruim a gente ser uma pessoa que está assistindo os cultos, participando do culto, só fazendo culto como um membro de igreja, mas sempre foi aquela palavra mais de responsabilidade. Você foi chamado para ser líder, você foi chamado para ser pastor. Exatamente. E eu sempre fugindo, eu sempre negando. E algo que o pastor falou também que eu achei muito interessante, é Quadrangular, a partir do momento que eu voltei para Jesus, foram poucas, acho que não deu 3, 4, 5 meses ali também, mais ou menos, foi bem rápido como foi o pastor. Quando eu olhei, a pastora já estava colocando eu para ministrar, sem saber fazer nada. É igual mas amém. Comigo também. Até comentei com ela, foram impressionante 30 segundos de palavra que Deus me deu ali e acabou. Isso é coisa tremenda, né, que acontece na nossa vida. E bem nesse dia, o pastor João disse assim, Nivaldo, eu vou viajar, vou ter que ir para Curitiba, né? O outro pastor auxiliar, que é o pastor Sérgio, vai estar em Japira. E no domingo, né, nós não vamos estar aí, eu queria que você trouxesse uma palavra para a igreja. Nossa, ele me avisou uma semana antes, né? Eu fui me preparar, né?
Nossa, mas assim, até hoje a gente treme, porque a gente somos dependentes do Espírito Santo de Deus para trazer uma palavra. De nós mesmos, se for trazer, não temos nada, né? E assim, desde esse momento que houve esse culto ali no sítio, eu comecei a me inteirar, né? A buscar conhecimento dentro da palavra, né? E fui buscando amizade com os pastores. Então a gente se reunia em casa, ficava até 2, 3 horas da manhã, né? Eu aprendendo da palavra junto, né? Junto com os pastores ali, e eles debatendo a palavra. Então por várias noites, aí começamos a oração no monte. Aí de repente Deus enviou um pastor, até está aqui hoje, é meu amigo já há mais de 20 anos, né? O pastor Jorge, na nossa cidade, um primo da minha esposa lá de Sorocaba, ele esteve na minha cidade, e ali ele nos abriu. Isso foi antes de entrar na quadrangular ainda, tinha pulado essa parte. Ele nos abriu a mente a respeito do evangelho, daquele evangelho de ou você vai por medo, ou você vai por pressão, você não pode. Então, ali ele nos abriu a mente a respeito do evangelho de que nada pode. Né? O evangelho sem opressão, né? O evangelho sem opressão. Então o pastor Jorge trouxe esse ensinamento dentro da nossa família, da família da minha tia, uma missionária abençoada, uma mulher de oração também. A gente estava congregando com ela e fazendo os cultos junto com ela, sabe? Eu digo, minha mãe na fé, né? Novamente, quando a gente voltou para Jesus, é essa missionária, é uma mulher de Deus, né? Mora lá na cidade de Boiti ainda. Mas eu quero falar para vocês, aí o pastor Jorge chegou, e ali no meio, já a primeira vez que ele chegou, quando ele olhou para mim, no meio de todo mundo ali inteirado da palavra, inteirado da Bíblia, ele disse assim para mim, disse no meio de todo mundo, e disse para essa minha tia, que é uma missionária, disse para ela assim, o único que tem chamado aqui no meio hoje para pastor é o Nivaldo. Nossa, né? Ali é gente novo, né? Aprendendo Sim. da palavra, igual você falou, mas Deus tinha pressa, sabe? Sim. E minha vida de pastoreado tem, ali comecei no ano ali mais ou menos de 2001, mais ou menos, então já tenho aí por aí uns 22 anos, 22 né? Anos. Que é toda a trajetória Sim. de chegar onde a gente chegou. 2009, conhecemos aqui Itapoá, ficamos 3 dias aqui, né? Não conhecia, nunca tinha visto falar de Itapoá. Finalzinho de 2009, eu cheguei para minha família e falei, vamos embora, né? Minha família, pai, mas vamos embora para onde? Né? Nosso negócio é tudo aqui, nós temos um negócio aqui, vamos embora para onde? Eu falei, vocês têm 2 cidades para escolher. Itapoá, que conhecemos agora no começo do ano, em março, de Itapoá na Páscoa, e ficamos 3 dias ali. Ou uma cidade do Mato Grosso, Rondônia, que esteja começando, uma cidade pequena, não quero cidade grande, tá? Então, quero uma cidade pequena. Daí todo mundo, nós sentados almoçando na mesa, os filhos, e tudo. Vamos embora para Itapoá, então, né? Gostamos de praia, ficamos juntando dinheiro aí para ir ficar 1 dia, 2, 3 dias na praia, 1 semana na praia. Morar lá é... Morar lá. Falei, bom, trabalhar nós vamos ter que trabalhar em qualquer lugar que nós fomos. Sim. Né? Então, por que não lá, né? Mas, primeiramente, vamos buscar a resposta de Deus aí, né? Porque várias vezes eu tenho ido buscar a resposta de Deus, pastor, e Deus tem usado essa profeta, essa irmã Guilhermina, para dizer assim, não é hora, não é o tempo, fica onde está. Sim. Antes, penúltima vez que a gente chegou na casa dela, eu e minha esposa oramos em casa e fomos lá, e conversamos, e ela orou, e o esposo dela, o irmão Valdir, cantou louvor. Deus não falou nada. Amém. Deus não falou, ele não é obrigado a falar. Sim. Mas quando eu saí de dentro da cozinha da casa dela, que eu fui abrir a porta do carro para vir embora, ela mora numa chácara. Quando eu botei a chave na porta do carro para abrir, ela saiu na porta da casa lá e gritou, ei, não vejo nem de viagem para passeio, quanto mais de mudança, hein? Deus não liberou, Deus não permitiu vocês ir embora. Nós já estávamos assim, amém. Deus falou bem no finalzinho que não era o tempo. Por isso que eu digo, sempre é o tempo de Deus. Sim. Aí, rapaz, passado um tempo que nós conhecemos Itapoá, tudo aqui, aí eu falei, vamos buscar a resposta, né? Oramos em casa, eu, meus filhos, toda da família ali. Vamos orando, agora eu tinha uma Kombi, né? Catamos a Kombi e fomos lá para a casa da irmã Guilhermina, né? E chega ali, e ela ora para um, e ora para outro, né? O irmão Valdir não estava, que é o esposo dela, ele trabalha na construção civil, não estava. E quando está faltando ali, chegando a minha vez dela orar,
Chega o irmão Valdir. Ô, pastor, que benção, o senhor está aqui, que não sei o quê. Então não vai embora que eu tenho que cantar 3 louvores para vocês aí. Deixa eu tomar um banho rapidinho aqui e vou cantar uns 3 louvores aí. Falei, amém, irmão Valdir, nós vamos aguardar. Falei, então vou esperar. Ela gritou lá. Falei, então vou esperar, Valdir, apressa aí que nós vamos orar para o pastor, só falta ele para nós orar. Deus não tinha falado nada. Aí ele terminou do banho e tal, chegou, cantou 3 louvores, foi uma benção, todo mundo chorou e tal. Aí é minha vez, né? Caí de joelho na cozinha dela e eles começaram a orar. E Deus começou a usar esse homem para falar. Entendeu? Aí quando ele me levantou, terminou a oração, me levantou, ele chamou todos da família e disse assim, ei, presta atenção aqui, vou fazer uma coisa bem simples aqui que Deus está me mandando fazer para não colocar dúvida no coração de ninguém. Vocês conhecem pata? Se vocês não conhecerem, eu vou levar vocês ali fora, eu vou mostrar uma pata para vocês. Aí todo mundo conhece, né? Aí eu, não, nós conhecemos pata. Eu falei assim, por exemplo, quando você toca a pata, ela sai correndo, os patinhos vão tudo atrás, não vão? Vão. Então, a partir de hoje, bateu no meu ombro, falou, essa pata aqui, Deus está autorizando ela a ir embora. E se vocês quiserem ser abençoados, vão junto. Não fique ninguém para trás. Hoje tremendo. Deus assina a viagem dele. Tremendo. Coisa assim, sabe? Chega a me arrepiar, sabe? Coisa tremenda ali. Deus usou o irmão Valdir, não usou nem a irmã Guilhermina, usou o irmão Valdir que nem participou ali, sabe? Para falar que naquele dia Deus estava nos autorizando a vir embora. E nós já tínhamos decidido a vir para Itapoá. Isso foi em dezembro, passamos o Natal. No dia 9 de janeiro, carregamos as coisas dentro de uma Kombi, sem conhecer ninguém. Tá? Sem conhecer ninguém. E partimos para Itapoá, pastor. Imagina. E partimos para cá. Passamos em Curitiba, pousei na casa de um amigo em Curitiba e já fazendo os planos, né? Fizemos nossos planos. Nós chega lá, nós montamos a Kombi, um engenho de caldo de cana, água, mineral, refrigerante. Vocês saem vender na praia. Aí fizemos tudo aquele plano ali, sabe? E viemos, né? Passamos em Curitiba, já olhamos o preço de engenho de cana e coisa e tal. Pousamos ali em Curitiba no dia 10, aí almoçamos lá com esse amigo meu e viemos para Itapoá. Numa sexta-feira, dia 10 de janeiro, chegamos aqui em Itapoá. Passei na primeira imobiliária, só entrava por ali, né? Pela Cornelce. Passamos ali na imobiliária da Lizimar. E falamos com ela, falou, volta amanhã aqui, né? E quem sabe, difícil, casa mensal aqui é difícil essa época do ano, porque é temporada e coisa e tal e coisa. Aí tá bom. Pegamos uma pousada lá em Itapoá. Lá na frente ali da 4, ali tinha um hotel ali. Sim. Pegamos uma pousada ali, pastor. E dormimos e tal. Chegamos, tomamos um banho e tal, tudo. Aí perguntamos pro dono da pousada, não lembro mais o nome dele, mas ele disse assim, ó, o melhor lugar para você fazer um lanche aqui é lá no centro. Tá? Nos indicou ali em frente do Puragulo, no El Haris hoje ali, né? Para nós vir fazer um lanche, né? Tá bom, pegamos a Kombi e voltamos ali fazer o lanche. Chegamos, pedimos um lanche cada um. Aí quando veio o lanche na mesa, pastor, veio um lanchinho desse tamanho assim, pequenininho, né? A gente tudo fortinho, grande, né? Gosta de comer. Aí quando chegou os lanches na mesa, eu olhei assim pro meu filho e falei assim, mas esse aqui é o melhor lanche de Itapoá, que está bom para montar uma lanchonete com os lanches lá de Baiti, né? Então aqui cabe bem uma lanchonete com os tipos de lanche de lá. E naquele momento ali, Deus já estava dando a direção do que nós íamos fazer, pastor. Sabe que Deus é tremendo no negócio, sim, né? Deus, quando Ele está no negócio, não tem erro, né? Rapaz, e tivemos que pedir mais uma rodada de lanche ali para matar a fome, coisa e tal, e aquilo ficou na cabeça. Na segunda-feira, aí curtimos a praia ali no domingo e tal, na segunda-feira, fui na prefeitura perguntar, né? Daí o Ervino era o prefeito ainda, disse para nós assim, não, eu não manjo nada disso, desce fala com o fiscal lá, com o Heraldo Fabrício, né? Desce fala com eles. Você conversar com o Heraldo Fabrício, ele disse assim, não, aqui você não pode parar a Kombi tua na beira da praia, você não pode parar a Kombi numa esquina, ou na frente do estabelecimento aqui, para você montar alguma coisa para você vender, você tem que alugar um terreno privado e abrir uma empresa. Aí você pode montar o que você quiser, mas você tem que regularizar dessa forma. Se você parar a Kombi lá na beira da praia, nós vamos lá e vamos prender a mercadoria, prender Kombi, porque para você vender ambulante na praia hoje tem que fazer um curso em setembro, é tudo aquela, né? Mas amém. Então aquela ideia de montar a Kombi caiu tudo por terra, né?
Aí falou, vamos dar uma olhada em Guaratuba, quem sabe lá é melhor, né? Já se mudamos para Guaratuba, né? Deus, quando está no propósito, não adianta você querer mudar o destino, né, pastor? Não adianta você querer mudar o destino. Partimos e fomos para Guaratuba, rodamos lá Guaratuba o dia inteiro. Só que no Saí, ali na Barra do Saí, um trailer encostado no fundo lá de uma loja, né? Minha esposa gritou, olha lá, um trailer lá. Será que o cara não vende? Né? Eu falei, mas se tivesse para vender, estava aqui na frente com plaquinha de vende-se, né? Está lá no fundo, não deve vender, né? Aí voltamos embora, tá? Fomos de Guaratuba, não deu nada certo também, a mesma restrição que tinha aqui, tem lá. Voltamos, tá? Mas daí, passou-se aquela segunda-feira, na terça-feira, tinha o filho mais velho, arrumou serviço de motorista, um arrumou serviço de material de construção, o outro arrumou serviço no mercado, e só ficou eu desempregado e a esposa. Mas já estavam todos trabalhando, já estava encaminhado. Voltando um pouquinho atrás, voltamos na Lisimar no outro dia para arrumar uma casa, né? Ela falou, a casa que tinha, a mulher não vai alugar mais mensal e coisa e tal. Ia passando, um pouquinho para frente dela, uma outra imobiliária, um rapaz encostado no muro, fumando um cigarro. Eu senti no coração de parar a conversar com ele. Cheguei para ele, você trabalha nessa imobiliária aqui? Ele falou, sim, trabalho. Rapaz, eu estou com a minha família aqui, vim de lá do norte do Paraná e estamos usando uma casa mensal, né? Que alugar casa por dia é um absurdo, nós precisamos de uma casa mensal. E falando assim, não vou nem passar pela imobiliária, não, você está vendo aquela? Vem do ladinho, você está vendo esse triplex aqui? A casa de baixo ela aluga por dia, do meio ela aluga mensal e a de cima é para ela quando vem de Curitiba. Dá a volta aqui nessa rua ali, bate ali, fala com a dona, eu não lembro mais o nome da mulher, fala com ela aluga a casa para você. Fui lá, troquei, meio-dia nós estávamos dentro da casa. Eu vou dizer que Deus preparando tudo, né? Sim. E voltando na história do trailer, minha esposa começou, vai lá ver se o rapaz vende o trailer. E, não é, se fosse para vender, estava lá na frente. Mas ele se juntou, dali uns 2, 3 dias, eu fui lá. Cheguei lá falar com o rapaz, pastor. Ele disse assim, não é para vender. Eu comprei, vou montar aí para minha mãe, fazer uns lanches aí, coisa e tal. Falei, você podia mostrar o trailer para mim? Coisa e tal. Eu falei, não, posso sim. Foi lá, precisamente abriu o trailer, dei tirar umas coisas, o trailer completo, pastor. Geladeira, chapa, balcão, do jeito que nós precisava, prontinho para trabalhar. Aí ele disse assim, ajudei ele a guardar as coisas. Quando ele foi bater o cadeado do trailer, ele falou assim, mas vou vender o trailer para você. É Deus, né? E ele disse, perguntou para mim assim, trabalha com cheque? Eu falei, não. Eu vendo na promissória para você. E vou vender do jeito que eu comprei. Tá, quero saber valores, né? Como é que você vai vender do jeito que você comprou? Ele falou assim, não, eu comprei o trailer em 10 vezes, tá? E vou vender para você em 10 vezes de R$350. Falei, amém, então segura para mim até amanhã que eu vou tentar alugar o ponto, porque não adianta eu comprar teu trailer e não ter ponto, e não adianta alugar o ponto sem ter o trailer. Sim. Então segura para mim, falou, até meio-dia amanhã, se você vir, é ter o trailer. Falei, amém. Eu saí de lá, cheguei aqui num ponto aqui na avenida aqui, tinha uma plaquinha de alugue-se ali perto da Lojinha Brasil, né? Onde foi minha lanchonete ali. Puxei a plaquinha, liguei pro dono, tá? Liguei pro dono, pode subir aqui. Eu subi lá, troquei meia dúzia de palavras com ele e aluguei o ponto. No outro dia eu voltei lá, busquei o trailer, ele veio, ele chegou para a contadora dele e disse assim, faz 10 promissórias para mim, uma para vencer daqui 30 dias. A primeira e as outras consecutivamente, né? Rapaz, daquele assim deu um alívio, porque eu já estava sem dinheiro, pastor. Alugado casa por ano, tinha que pagar aluguel adiantado, né? E se eu desse dinheiro para ele da entrada do trailer, ficaria sem dinheiro para pôr mercadoria. Para começar o negócio. E assim nós começamos, Deus mostrando que Ele é na nossa vida, e quando nós estamos na direção de Deus, pastor, Deus abre as portas, sabe? Então montamos o trailer ali e começamos a trabalhar, tá? No começo foi difícil, foi. Muitas vezes nós fazia o lanche e para não ter que abrir um refrigerante que ia faltar para o outro dia, nós comprava suquinho, gelava água e fazia o suquinho para comer junto com aquele lanche. Sim. Mas assim Deus começou, igual o pastor acabou de falar de hoje para mim, que usou uma pessoa que nem evangélico né, para te ajudar com uma oferta, e ali Deus usou, levantou uma pessoa que também não era evangélico, não era nada, era conhecido de um concunhado meu lá de Baiti, que era primo dele, que estava aqui, ficou sabendo que eu estava, pegou uma amizade, que foi ele que me ajudou.
Primeira compra que nós tivemos que fazer, eu fui com ele buscar uma máquina de sorvete em Curitiba para trabalhar junto. E essa pessoa chegando no mercado disse assim para mim: Senivaldo, o senhor vai comprar alguma coisa para levar? Eu tenho R$130 no bolso, o que eu tenho eu vou comprar de mercadoria para levar. Estava chegando o carnaval, pastor. Né? Isso porque, assim, dia 10 nós chegamos, dia 27 nós estávamos com o trailer aberto. Inauguramos o trailer já em 2010, em janeiro de 2027. Tudo muito rápido. Foi muito rápido, coisa aconteceu tudo rápido. E eu falei, eu vou levar isso aí. Quando eu peguei o carrinho que estava entrando no mercado, ele falou assim, senhor, pode pegar o que o senhor quiser, e eu passo o meu cartão, o senhor tem 45 dias para o senhor me pagar. E naquele dia eu comprei R$1.500 de mercadoria, para quem ia comprar 130. Sabe, então foi uma bênção muito. Deus ali abriu as portas. Eu com 15, 20 dias, eu levantei o dinheiro, que daí veio o carnaval, eu juntei o dinheiro e acabei acertando a dívida que tinha com ele, e daquela vez para frente nunca mais faltou. Graças a Deus. Que bênção. O pastor chegou em 2009, né? 2009 para 2010 aqui, né? 2010, janeiro de 2010, isso. E dali para frente já se ajeitou em alguma igreja para cá? Ou como é que foi desse tempo da chegada até o pastor? Até hoje? Até hoje, assim. Eu sei que o pastor, a história mais recente, assim, a gente sabe um pouquinho, né? Sei que o pastor passou pela comunidade de Céu, né? Céu, isso. E aí, acho que da Céu o pastor já fundou o Ministério do Pastor, né? Isso. Então, pastor, assim, o que aconteceu? Montamos a lanchonete, né? E lanchonete é uma prisão. Já tive, já. Abria às 5 horas da tarde, fechava 3, 4 horas da manhã. Isso na temporada virava até 5, 6 horas da manhã. Minha família é muito guerreira, trabalhamos muito. Foi muito trabalhado, esses 11 anos de lanchonete que tivemos em Itapoá foi muito trabalhado, e isso, eu e a família, os filhos, trabalhamos muito. Mas virou uma prisão, então nós não podíamos frequentar a igreja, pastor. Sim. E as pessoas que nos conheciam, logo quando chegamos, conhecemos a família do pastor Edson da Céu, né? Uhum. Houve convite do pastor Edson lá no começo, para a gente e pertencer ao ministério dele. Andei pregando umas 2, 3 vezes no ministério ali, queria que eu me filiasse ao ministério para me dar a credencial de pastor do ministério e tudo, e eu disse para ele, pastor, eu não vou assumir compromisso com a igreja, porque eu tenho um compromisso com a lanchonete ali, se eu assumir compromisso com a igreja, eu não vou poder dar continuidade na lanchonete, e se eu assumir o compromisso aqui com a igreja, para mim deixar a desejar, eu não quero fazer a obra do Senhor dessa maneira. Sim. Eu quero... Aí várias pessoas chegavam e perguntavam para mim, pastor, mas você não tem medo de haver uma cobrança de Deus, né, de você ter deixado de fazer a obra do Senhor e estar trabalhando, né, só material, né? Querendo dizer assim, você tirou a mão do arado, né? Sim. Não tirei, eu estava com o arado parado, né? Mas não tinha tirado a mão do arado, que assim que a gente podia estar pregando, estar falando da palavra, a gente sempre estava pregando e falando da palavra, só não estava frequentando o ministério. E teve uma dessas vezes que fui convidado a estar na igreja do pastor Oliveira, né? Ia ter um pregador de fora e fui assistir um culto lá. E esse pastor pregou a respeito dos vasos, né? De óleo que manda a viúva pegar vasos e encher, né? E cada vez... E daí no final a ilustração que ele foi lá no meio da igreja e pegava um vaso e trazia para frente, foi lá e me pegou e trouxe para frente. Aí ele chegou e fazendo a ilustração, esse vaso aqui, né, Deus está enchendo ele hoje, tal. Quando chegou na minha vez, ele disse assim, mas esse vaso aqui é separado. Nunca tinha me visto, pastor. Tá? Nunca tinha me visto. Eu acho que é de Balneário Camboriú, desse lado para cá. Uhum. Um homem de Deus, sabe? Ele falou assim, esse vaso aqui é separado. Me levou eu lá em cima do altar e disse assim para o pastor Oliveira, esse vaso aqui é vaso ungido por Deus. Um vaso que não está exercendo aquilo que Deus colocou na mão dele. Mas a hora que ele voltar a exercer, Deus vai usar muito ele. Zela dele, pastor Oliveira. Zela dele. Mas eu não fazia nem parte do ministério do pastor Oliveira. Mas ali Deus falou tremendamente comigo naquele Sim. dia, né? E a gente não estava nem participando de ceia mais. Você começa a se esfriar, pastor, por isso eu sempre digo, nós somos como um carvãozinho,
Se você apartou, ele apagando. apaga, ele vai apagando. Nós não participávamos nem de ceia, e esse dia ali Deus usou ele para falar, não está nem participando do meu corpo, do meu sangue, mas né, volta a participar, volta a fazer aquilo que Deus te deu, né? Então foi uma benção, e daquele tempo para cá Deus tem usado muitos vasos para falar conosco, né? A respeito de voltar, né? De 2017 para cá Deus começou a trabalhar desse sentido. Até 2017 foi bênção a lanchonete na nossa vida, não podemos reclamar de mais. De 2017 Deus começou a fechar a torneira. Sim. Né? Deus começou a fechar a torneira para nós atendermos o chamado dele. E nós não estávamos querendo largar ali da torneira, porque estava bom, né? Trabalhava bastante, mas dava resultado. Claro. E, de repente, antes de começar a pandemia, Deus usa o pastor Wellington, né? O pastor Wellington lá do Pontal, não sei se o pastor conhece ele, Ministério Deus de Fogo. Deus de Fogo, sim. Pastor Wellington, já frequentava a nossa lanchonete desde 2015, mais ou menos, sempre trazendo o recado de Deus. Mas esse dia ele chegou na minha casa e disse assim para mim, em 2019, ele disse assim para mim: pastor, por 2 vezes eu vim trazer um recado de Deus para o pastor, mas voltei chorando para minha casa e não quis entregar. Mas hoje Deus mandou eu vir aqui de novo e eu vou entregar o recado dele. Deus diz assim: ou o pastor volta a fazer a obra dele, ou ainda esse ano ele vai te recolher. Tem uma cova já aberta para você. É um intimato de Deus. Volta a fazer a obra dele. Choramos muito, oramos, tá? E nesse inteirinho ali, já no final de 2019 para 2020, já tinha começado a pandemia. Nós tínhamos levado um ônibus para o quintal de casa e fechei a lanchonete, né? Porque começou a pandemia, aqueles dias ali que trancou tudo, fechamos a lanchonete, entreguei o ponto e levamos um ônibus para dentro de casa. Fazendo só delivery. A torneira já estava só pingando, pastor. E nós não dando ouvido para que Deus está falando. Precisou ouvir um intimato desse para dizer para você: volta ou morre. Entendi agora. Entendeu? Rapaz, ali foi pesado. Tá, mas para confirmar, Deus quando ele fala, ele confirma, pastor. Deus quando ele quer falar, você não quer entender? Espera aí que eu vou confirmar mais uma vez, para deixar bem claro. De repente, passado uma semana mais ou menos, liga o pastor Vanderlei, é um menino que cresceu com nós ali, hoje é pastor da Quadrangular, tudo ali. É uma benção ele, pastor Vanderlei, está lá em Souza, lá no Ceará, daqueles lados para lá. É pastor lá, pastoreia uma igreja da Quadrangular lá. Ele ligou para mim: ô pastor, podemos passar um final de semana na sua casa? Opa, pode vir sim, Vanderlei, estamos de porta aberta para você, pode vir. Mas passando por uma crise, pastor, que só Deus, na misericórdia. Bravo, em 2018 para 2019 eu fiz o curso de corretor de imóveis, né? Sim. Mas não estava exercendo. Aí, na sexta-feira chega Vanderlei, a irmã Guilhermina e o irmão Valdir. Eu achei que ele vinha com a esposa, com a filha, para passar um final de semana em casa. Não, chega os 3. Ela desceu do carro, quando ela pôs o pé para dentro da porta de casa, entregou o mesmo recado do pastor Wellington. Ai. Aí pegou. E foi só um chororô só, sabe? E ali foi muita alegria. Deus visitou toda a família, sabe? Aqueles que estavam bem, Deus, sabe, ali moveu o coração de todos nós ali, sabe? E no sábado de manhã, eu levantei às 8 horas da manhã para fazer um café para eles. Ela pegou, ela não estava, achei, indo na praia, ver a praia, coisa e tal, daqui a pouco volta ela, pastor. Ela fez uma compra, meu amigo, e colocou em cima da minha mesa, que encheu a minha mesa de fora a fora, do bom e do melhor. Chamou toda a família e disse assim: ó, isso aqui, ó, é um recado de Deus para você, que quando Ele manda, Ele cuida. Se vocês não estão querendo ir fazer a obra com medo de faltar, vai fazer o que Deus está mandando, que Ele não vai deixar faltar. É Ele que dá a provisão, é Ele que provém, né? Ele não deixa faltar, sabe? Então, aquele dia ali, eu, sabe, por mais testemunho de ver muitas coisas que Deus tinha feito já na nossa vida, mas aquele tempo ali a gente estava, sabe, e Deus fez aquilo para fazer nos acreditar que Ele dali para frente ia cuidar, que a provisão é dele. Ela disse assim: vai ter para dar, sim, mas não para pedir. Nossa, tremendo. Sabe, foi coisa tremenda.
E no mesmo sábado ali, ela só almoçou com nós e voltou embora. Ela veio de lá só para dar o recado. Só para dar o recado. Tá? Aí nós começamos a fazer uns dias de culto em casa. Não, fomos para o pastor Wellington. Né? Trouxe o pastor Wellington para ela conhecer. Daí ficamos 1 ano no pastor Wellington, no Ministério Deus de Fogo. Aí ficamos 1 ano lá com o pastor Wellington, saímos de lá e viemos para... Pedimos a bênção do pastor Wellington, né? Ficamos 1 ano congregando com ele, eu e toda a família. E começamos um ponto de pregação na cozinha de casa. Nesse tempo aí, tá? De 2020 para cá, sabe? Sim. Começamos um ponto de pregação na cozinha de casa, já estava ali uma turma já assistindo os cultos nos domingos. Aí houve o convite do pastor Wellington para nós ir para a Cel, me convidou para ir pregar lá. Eu levei todo o pessoal que estava indo em casa, levei para lá. E o pastor Edson disse assim, eu vim em casa junto com o Juninho, o meu filho do meio, já estava lá congregando já há quase 2 anos com o pastor Wellington, né? Porque quando nós fomos para o pastor Wellington, ele foi para lá. Ele estava na Shekinah, né, com o pastor Levi, daí ele acabou pedindo a bênção do pastor Levi e acabou indo lá para o pastor Edson para ajudar o pastor Edson. Aí o pastor Edson perguntou para ele, o que nós temos que fazer para trazer teu pai para cá, né? Aí ele falou, vamos lá conversar com ele, tomar um café, se for de Deus, né? Vamos estar orando a Deus, ele vai vir, né? E a gente acabou orando lá com o pastor Edson, tudo, e fomos para lá. Aí houve uma reunião ministerial, né, do pastor Edson. Ele abriu mão da presidência e me indicou como presidente do ministério, e nós assumimos, ficamos 6 meses ali, né, dentro. E por um motivo ou outro, acabei renunciando à presidência lá e para nós abrir o nosso ministério. Entregamos ali de volta ao pastor Edson, né, e abrimos o nosso ministério e fundamos aí, já estamos aí com o nosso ministério aí, indo para 5 meses, né? Ministério Família em Cristo. Família em Cristo. E essa é a nossa trajetória, pastor. E Deus está... E nesse ano lá no pastor Wellington também, para concluir, como eu estou no Compai hoje, né? Em 2021, né, nós já estávamos ali no pastor Wellington, um dia ele disse assim para mim, nós orando, ele terminou a oração e falou assim, pastor, o senhor vai representar o Ministério Deus de Fogo no Compai da cidade. Como assim, né? Mas Deus falou, Deus usou ele para falar, amém, fiquei, né, então, esperar, né. Aí, passado uns dias, ia ter a eleição do Compai, eu estou em casa, daqui a pouco toca o telefone, o pastor Oliveira, pastor Nivaldo, o que está fazendo? Eu estou aqui em casa, podia descer aqui, na minha igreja, estamos numa reunião aqui, cheguei lá, o pastor Oliveira convidou, o pastor quer ser meu vice na chapa aí do Compai? Né, se o senhor aceitar, eu vou colocar o pastor como vice meu aí. Como já tinha Deus falado lá atrás, né, pastor? Como Deus já tinha falado lá atrás. Aceitei e fui, né, por 2 anos aí vice do pastor Oliveira. E várias outras oportunidades, né? Deus dizendo assim, estou tirando do anonimato para colocar sentado entre os príncipes, né? Então, assim, Deus só confirmando, né, a nossa ida para o Compai. E agora, entregando essa gestão que venceu agora, 2022, né? Quando foi ter a nova eleição, eu no dia lá, eu disse assim, olha, eu não quero, né, cargo, eu quero participar, assim, continuar participando do Compai, não quero cargo na diretoria, estou abrindo mão da minha vice-presidência para quem quer que seja, quem querer ser no meu lugar, está aí, está aberto, né, mas a minha vaga está disponível, quero estar junto, quero estar trabalhando junto sim, se tiver algum cargo na diretoria sim, mas como presidente, vice-presidente, né, eu abro mão para alguém que nunca foi ser, né? E não queria mesmo ali, sabe? Aí aconteceu tudo um reboliço no dia da eleição. No dia da eleição, o pastor Marcelinho, que ia concorrer com o pastor Adriano, disse assim, pastor Nivaldo, seja no meu lugar, eu te apoio. Eu disse para ele, pastor Marcelo, eu não quero, né? Já desde o começo disse para eles assim, eu não quero que vocês saiam a concorrência aqui de dentro, indique um para ser o presidente, outro para vice, mas já sai com uma chapa só, senão já sai dividido aqui de dentro. E essa divisão tem que acabar entre os pastores de Itapuá. Sim. A divisão aqui no Compai não pode existir, isso tem que acabar. Tá? Por isso eu estou abrindo mão, eu podia querer agora, falando, eu vou ser o presidente agora, eu sou vice, né? Sim. Ou vamos continuar mesmo, pastor Oliveira presidente e eu de vice, e não vamos abrir mão e vamos se candidatar. Não, sabe por quê? Eu já fiquei 2 anos.
Então, pegamos uma pandemia aí no Compai e tudo, mas vamos abrir mão para outro ser. Tem mais pastores capacitados tudo para isso e para ser, sim. E a vontade de Deus nós não podemos impedir, eu não estou sentindo de ser. Aí o pastor Marcelinho falou, eu falei, não quero, pastor. Aí na hora do pastor Adriano, que o pastor Adriano teve a oportunidade da palavra, levantou, deu a justificativa dele, e no final da conversa ele disse assim, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, se for para ser o pastor Nivaldo, eu abro mão também e sai chapa única daqui, ele já sai hoje, por aclamação, ele já sai eleito presidente do Compai daqui de dentro. O pastor Adriano falou. O pastor Adriano falou, opa, então é de Deus que eu acabei de oferecer o meu lugar para ele também. Me deram a palavra, eu levantei e falei, pessoal, tem mais algum pastor aqui que quer ser? Se quiser ser, pode vir aqui e ficar no meu lugar. Eu não almejo isso aqui. Eu não quero holofote para mim, eu não quero status, não quero nada. Mas se Deus que está me colocando aqui é com excelência, é para fazer algo tremendo dentro do Compai, né? Então estou aqui para trabalhar para Deus, tá? Para trabalhar em prol do reino, né? Porque não estou aqui para... porque eu tenho um cargo, porque eu sou isso. Não. Eu sou o menor daqui entre vocês, tá? Mas quero fazer alguma coisa que Deus está colocando na minha mão com excelência. Se tiver alguém aqui e queira assumir, eu já abro mão agora e a pessoa vai assumir. Aí ninguém quis, né? Aí fui eleito por aclamação ali, a pastora Helenita também foi eleita a vice-presidente e formamos a diretoria nesse dia ali. Mas não era uma coisa que eu queria, mas é um querer de Deus. Senão não tinha acontecido tudo isso. Eu gosto sempre de falar assim, entre aspas, né? Acidental. Acidental, pastor. Então, assim, por isso hoje nós estamos aí à frente do Compai, né? Do Conselho de Pastores, e temos o principal, né? O principal é a união das igrejas de Itapoá. Sim. Né? Todos os pastores participando, todos serão bem-vindos no Compai, né? Como o senhor já participou, já está participando com nós ali. Então, nós queremos estar essa união entre o povo evangélico, porque é um reino só. Né? É verdade, pastor. Sabe uma coisa, pastor? Eu sou sincero de falar assim, sabe? Eu até falei, não lembro se foi com o pastor Marcelinho no podcast passado ou com o pastor Gilmar, não lembro quem foi que eu falei. Mas, enfim, eu sou muito, às vezes, sincero nas minhas palavras e, às vezes, isso me prejudica, sabe? Pelo fato de ser sincero demais. E eu sempre conversei muito com o pastor Adriano a respeito do Compai e tudo, assim, então... E ele vinha há muito tempo falando, Leandro, vamos lá, mano, vamos participar, é importante. E eu sempre me respondo, falei, pastor, tô tranquilo, porque sempre o que a gente ouviu, né? Agora não mais, mas o que a gente sempre ouviu do Compai é que era meio... pesado, era gladiador mesmo. Gladiador, dentro, exatamente. Sabe? Então, assim, eu falei, eu não quero entrar num lugar para dividir, eu quero estar num lugar que vá somar, que vá unir. E eu sempre falo aqui para o pessoal da nossa igreja, falei, gente, a gente não precisa ser o tijolo que vai aparecer. Se a gente for a massinha, a liga que está grudando um no outro, a argamassa já está ótimo. E se eu for um grãozinho da areia que está fazendo parte, está maravilhoso. O importante é a gente estar participando. Não que a gente falasse assim, participando do Compai, não, participando do reino. Do reino, exatamente. É o meu pensamento também, porque, pastor. Assim, a minha humilde opinião, não que eu seja contra a ter uma eleição de Compai, mas essa ideia que o pastor falou ali é a minha visão de reino. Tá, 2 anos, biênio. Biênio, né? Isso, 2 anos. 2 anos, pastor Nivaldo. O pastor Nivaldo fez os 2 anos, vamos colocar outro. Exatamente. Fazer o negócio rodar, entendeu? Porque assim, sim. Não é um cargo político para a gente ficar fazendo... Pastor, com todo respeito, tá? Minha visão... mas é uma realidade, assim, não é um pastor. cargo político. Então, vamos eleger, porque assim, não é algo político. Exatamente. Tem que se reunir os pastores e indicar um ali. Igual disse, assim, não sair com chapa, com divisão. Exato. Formar uma diretoria ali de pessoas que nunca foram, para estar fazendo, tá? a excelência de Deus. Exatamente. Né? Porque se a gente for fazer por eleição, eu vou levar em conta que lá eu não concordo com o jeito que o pastor Nivaldo prega, eu não concordo com o jeito do outro pastor ou do outro pastor, e acaba gerando divisão. Divisão, exato. E a gente tem que entender uma coisa, principalmente dos pastores, eu falo isso porque as ovelhas elas seguem os pastores. Sim. Então, algo que eu falo dentro da minha igreja vai ter um peso e vai causar um efeito. Um efeito, exato. Então, a gente tem que entender como pastores que a gente
tem que pregar sempre a união. Lógico que vai ter muitas coisas que a gente vai olhar e falar assim, eu não penso desse jeito, eu não concordo com isso. Mas tem algo que é o centro da minha vida, da sua vida, da vida do pastor Adriano, do pastor Gilmar, do apóstolo Oliveira, não importa qual seja o pastor, a gente crê que há um ponto em comum em todos nós, que é Cristo. Então, eu posso não concordar com um monte de coisas. Mas nós temos que olhar para Ele, né? Então, assim, a minha mão esquerda não é igual à minha mão direita. Exato. Elas podem até parecer, mas elas não são iguais. Não são iguais. Então, assim, e elas não vão concordar, muitas vezes. Elas não é perfeitamente simétrica, elas não vão ser... Então, não vai ter concordância sempre em tudo. Mas a cabeça que comanda a mão direita ou a esquerda é a mesma. É a mesma. No nosso caso, com os pastores, o cabeça é o mesmo. É o mesmo. Então, às vezes, não é que a minha visão esteja errada, ou a do senhor esteja certa, ou a do senhor errada e a minha certa. Eu falei isso agora acho que foi com o pastor Gilmar que eu falei, né? Às vezes o ângulo que eu estou olhando é diferente do ângulo que o pastor está vendo. Exatamente. Entendeu? Então eu estou vendo da direita para a esquerda, o pastor está vendo da esquerda para a direita, é lógico. Vai dar diferença. Coisa diferente. Mas a gente tem que estar olhando para o mesmo lugar. O mesmo lugar. Então o ângulo pode ser diferente, mas aonde a gente está olhando tem que ser a mesma. A palavra correta não seria a coisa, né? Mas a gente tem que estar olhando para a mesma cabeça. Então, o que a cabeça está falando? O propósito sempre tem que ser maior do que as diferenças. Com certeza. Entendeu? A visão que eu tenho de Compai hoje é isso, entendeu? Hoje eu vejo que ele está caminhando para algo dessa forma. Sim. E enquanto estiver assim, pastor, o senhor tem uma palavra minha aqui. Não vou prometer que eu vou estar em todos, mas eu vou... Quando eu puder estar junto, vou estar com lá, certeza. Entendeu? Mas isso é o importante, sabe, pastor Leandro? Eu sempre falo ali, nós temos uma diretoria, mas quero dizer ali, assim, eu sou o presidente hoje, a pastora Elenita é vice-presidente, e assim começam sucessivos cargos dentro da diretoria, mas nós somos todos iguais. Sim. Tá? Todo mundo tem o peso da palavra ali dentro, todo mundo dá opinião, você entendeu? E assim, e reuniões que fizemos até hoje, todas as reuniões que nós fizemos, foi só bênção, sabe? Foi só bênção, nunca teve um atrito, nunca teve uma discussão, sabe? E isso é em prol do reino, isso é união, sabe? O que nós temos que fazer hoje, Itapoá necessita hoje, é de vir mais pastores junto com nós, para somar. Nós estamos pretendendo fazer pós-carnaval e fazer a marcha para Jesus, né? E quero dizer para o pastor, né? Seria tão bom se todas as igrejas participassem. Sim. Seria tão bom, né? E todos se unissem, porque a marcha não é para o Compai. Quem está só promovendo e apoiando é o Compai, mas a marcha é para Jesus. Só entendeu? Então, vamos lá, vamos fazer a marcha, vamos mostrar a união do povo evangélico de Itapoá, né? Quantos ministérios nós temos em Itapoá hoje, né? Se nós reunirmos todos, tem força, né? E vamos lá marchar para Jesus, né? Eu se puder ficar só lá embaixo assistindo, não quero nem subir lá em cima, você entendeu? Não quero nem usar da palavra. Eu quero dizer para o pastor assim, todos serão bem-vindos, né? Todos participando, todo com ideia. Vamos marcar reunião aí para estar definindo essa marcha para Jesus. Eu quero estender o convite a todas as igrejas, né? Todos os ministérios, independente. Tem uns que não participam mesmo, né? Tem uns que, né, já é denominação dele não participar, não estar junto. Mas a maioria dos evangelhos de Itapoá participa. Eles têm liberdade para isso, né? Então, queremos contar com todos, né? Desde do menor, desde aquele que tem um pontinho de pregação lá na casa dele, na garagem de casa, até a maior igreja de Itapoá hoje, né? Nós convidamos e abraçamos todos para estarem juntos, né? Porque nós vamos fazer ali para o Senhor, é para o reino de Deus, não é para o homem. Não temos que mostrar nada para o homem, mas mostrar que somos um povo unido, sim. Mostrar que somos em prol de um reino e em prol de ganhar almas para Jesus, né? O objetivo de fazer essa marcha para Jesus é ganhar mais almas para Jesus. Não é o objetivo de ir lá também só marchar e voltar para casa. Não. Em tudo que nós vamos fazer hoje, o objetivo é ganhar almas para Jesus. Exatamente. É reino. É reino. É trazer gente para dentro do reino. Exatamente. É sobre isso, pastor. Eu sempre falo aqui para a gente na igreja.
É o jeito que a gente tenta pastorear aqui. Ah, eu sou o pastor titular, amém. Existe sobre a minha vida uma responsabilidade sobre isso. Porém, eu não sou o único dentro da igreja, entendeu? Então, assim, se o pastor não vai estar e não vai pregar, a igreja, ela continua sendo igreja. Ela continua sendo igreja. Ah, não é o fulano, não é o ministério de louvor da igreja que vai estar ministrando o louvor? O culto continua, porque o culto não é para o pastor, o culto não é para o ministério de louvor, o culto não é nem para aqueles que estão sentados, né, assistindo, o culto é para Deus. É para Deus, sim. Então, sim. A gente, independente de quem vai estar fazendo as ministrações, a gente tem que estar lá. Tem que estar lá. Exato. E é sobre isso que a gente fala da marcha para Jesus. Não é sobre quem vai estar fazendo, exatamente. É sobre quem nós vamos estar promovendo. Promovendo, que é Ele, né? Que é Ele, entendeu? Então, quando o foco é isso, amém. Sempre vai ter meu apoio, pastor, sabe? Amém. Sempre vai ter meu apoio. Agora, quando eu sinto que o foco sai fora disso, eu vou dar uma afastada. Natural da minha pessoa, isso, sabe? Porque assim, eu não tento... A gente faz algumas coisas a gente faz aqui dentro do ministério e a gente nunca... Algo que eu vou falar assim da nossa vida, que é da nossa realidade. Eu não gosto... A gente vai doar uma cesta básica. Eu não gosto de fazer vídeo de eu doando uma cesta básica. Não concordo com isso também, entendeu? Pastor. Me desculpe se alguém faz, mas eu não concordo com isso. É algo meu ponto também. De vista meu, tá? Sim. Não tenho nada com... Lógico que tem algumas situações que são salvas, por exemplo, assim, a gente participa de missão. Vai lá para o Nordeste, vai lá para o Amazonas, que a gente já foi algumas vezes. Então, assim, diferente. A gente... Angariar um recurso aqui para comprar cesta básica para outro lugar, então a gente precisa prestar conta para as pessoas que estão aqui. Exatamente. Amém. Agora, para promover o ministério, para promover... Não. Aí, isso eu não gosto, entendeu? Mas quem faz também, cada um pensa do seu jeito e pronto. E fazer alguma coisa colocando o nome de Jesus Cristo para promover uma placa, eu não gosto. Posso até citar que vai estar lá... Que nem o pastor Adriano fez a festa das nações, né? Isso. Agora, por último, agora? A última festa que ele fez ali na igreja dele, eu achei bem bacana. Ele convidou todas as igrejas para ir e tal, o ministério para cantar, até foi a nossa igreja foi lá e cantou também. Era específico para promover a unidade, mas também tinham... Então, assim, amém. Aí uma denominação ajudando a outra, uma igreja ajudando a outra. Isso é reino, entendeu? Mas era específico para isso. E ele não angariou recurso de fora para fazer isso. Então foi algo que ele fez para promover e trazer recurso para a igreja dele. Amém, tá tudo certo. Agora a gente usar o nome de Jesus simplesmente, eu falo assim, a gente tem que entender que a gente não usa Cristo vou só usar Cristo, vou só usar Jesus. A gente vive com Ele. Vive com Ele. Então assim, eu simplesmente usar é aquilo que eu falo assim. Aqui eu vou abrir algo assim dentro do meu coração, assim, né? Porque que acontece assim, a gente vai numa igreja onde a gente ouve falando de Jesus, falando de milagre, Jesus pode fazer isso, Jesus pode fazer aquilo. Cara, Jesus pode fazer tudo isso. Mas se eu for para Jesus só pelo que Ele pode fazer, eu não vou conhecer Jesus. Eu tenho que ir para Jesus por quem Ele é, né? Não pelo que Ele faz. Não pelo que Ele faz. Exatamente. Senão eu estou indo por interesse. Sim. Né? Então, tudo que envolve Jesus na minha vida, e eu tento trazer isso para a nossa igreja aqui, não vamos fazer por interesse, vamos fazer para Ele. Para Ele. Por Ele. Que é o que Ele fala. Tudo para Ele, por Ele. Por Ele. Ele é o merecedor de tudo isso, porque não fomos nós que pagamos o preço na cruz do Calvário, né, pastor? Ele pagou tudo isso por nós. Eu sou muito louco, pastor, em umas coisas assim, que eu viajo muito, assim, eu falo assim, eu sou tão louco que eu falo assim, conselho de pastores, mas eu sou tão aberto assim, que eu falo assim, cara, vamos chamar um padre para participar do conselho de pastores, porque padre, vem da palavra pai, e é o que eles fazem assim, aí a gente vai olhar assim, mas é uma outra denominação, outra visão, mas existe um Cristo ali também, que talvez eu não concorde com algumas coisas, mas assim, é aquilo que eu falei, questão de ótica, eu estou olhando daqui, eu estou olhando de lá, meu papel não é julgar se está certo ou errado, né? Meu pastor, tem duas coisas, essa semana ainda falei com meu filho, e depois falei com o pastor Marcelinho também, eu quero marcar um café com o padre e convidar ele para a Marcha para Jesus. Sim. Sabe?
eu quero lá marcar um café com ele, porque a marcha é para Jesus. É para Jesus, exatamente. Tá? Isso é... Tá, eu falei como presidente... Toca comigo aqui, que agora o senhor fechou comigo. Eu disse, eu perguntar ao pastor Marcelinho e perguntar para o meu filho. Essa semana ainda falei com eles, falei assim, eu vou estender o convite ao padre para estar participando da Marcha com Jesus para nós. Sim. Sim. Outro dia, no batismo agora que eu fiz domingo, eu disse assim, o povo ali tudo assistindo o batismo, antes de entrar na água, eu disse assim, pessoal, eu quero falar porque a pessoa que nós estávamos batizando, ela vem do berço católico, né, coisa e tal. Eu disse assim, você sabe por que a dona Nilza está batizando hoje de novo? Porque assim, o que eu falei para ela, o batismo católico é aceito? Eu não rejeito o batismo católico. Quem está dizendo que eu rejeito? Eu só estou explicando de uma maneira diferente, porque se eu perguntar para esse bebezinho aqui se ele quer ser batizado, ele não vai saber me responder. Exatamente. Mas é um dogma da igreja de batizar quando criança. Não sou contra, é dogma da igreja. Mas o que eu digo para nós hoje? Que o batismo é uma decisão própria. Exatamente. Tá? Você tem que se decidir por você. Você tem que dizer assim, eu quero. Né? Eu escolho. Então, assim, gente, não é que nós estamos batizando para rebatizar quem foi batizado, é que quando foi batizada a criança não soube responder. Sim. Se ela queria ou não, ela não pôde tomar decisão, foi uma vontade dos pais dela ter sido batizada, e hoje é a vontade da dona Nilza que está sendo dela. Não é do esposo, não é dos filhos, não é dos pais. Não, é da dona Nilza. Tá aqui, tá aí. Ela decidiu, eu quero ser batizada. Ela veio pedir para mim para ser batizada. Sim. Então, eu vou batizar ela. Mas não desconsiderando o batismo da Igreja Católica. Não ofendendo nada, não. Sim. Jamais passou isso pela minha cabeça. Então, batizo ela hoje porque é uma decisão dela. Né? Se nós olharmos para Jesus hoje, ele foi, quando criança, apresentado no templo, quando criança, tá? E batizado com 30 anos. Decisão dele. Né? Então, o homem já formado. Então, é por isso que eu digo para você hoje que está aqui ouvindo essa palavra, se você tomar uma decisão, é decisão sua. Não faça isso para agradar o pastor da sua igreja, não faça isso para agradar o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos. Não. Faça isso por decisão sua. Faça isso que o Espírito Santo convence nós a fazermos, né? Então, deixa Deus trabalhar no seu coração e a hora que você decidir batizar, estamos aqui prontos a fazer o seu batismo. Essa a parte do batismo, a gente até fez um podcast sobre isso, pastor, já, que é algo polêmico, né? Isso, assim, é questão de vista também, né? De cada um vê, interpreta e Deus revela de um jeito para cada pessoa ali. Para mim já chegou pessoas assim, como que eu posso me batizar? A palavra para mim é clara, eu preciso crer no Senhor Jesus Cristo. Mas eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. A pergunta é, você crê? Exato, é assim que eu penso. Entendeu? A pergunta é, você crê em Jesus? Creio. Agora você é o Espírito Santo de Deus vai ter que mostrar para você que você precisa mudar de vida. Porque Exato. O que você fazia naquela vida antes de Jesus é uma coisa, agora você está nascendo de novo, então é uma oportunidade que você está tendo de recomeçar, você está nova criatura, nova vida. Renunciar àquilo que ficou, Então, existe algumas denominações, que não estou criticando, mas estou só colocando meu ponto aqui, algumas denominações que falam assim, não, para você batizar, você precisa parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar de fazer aquilo. Exatamente. Cara, a palavra que Deus fala, que Jesus fala, crê e pode ser batizado. Ser batizado será salvo. E a base bíblica para isso, você está em versículo, não, o etíope, Filipe e o etíope. O que falta para ser batizado? Tem água, onde tem água? Vamos lá, onde tem água? Pronto, batizou. E tinha acabado de ouvir o evangelho, primeira vez. Então, primeira vez, exato. Eu sempre faço, quando vou fazer o batismo, se tem alguém olhando, falo, se tiver alguém que quer se batizar aqui... Eu também faço a mesma coisa. Jesus, quer vir aqui? Eu estou aqui, aproveita que eu estou dentro d'água. Entendeu? Né? Mas você nem sabe... Desculpa, não é meu papel esse. Não. O meu papel é falar. Né? João Batista, quando estava dentro do rio, né, ele dizia assim, vocês, raças de víbora, se arrependam-se e venham para o batismo. Pronto, né? Chamava as pessoas ao batismo mesmo, estava ali dentro e convidava as pessoas que estavam ali, que não teve que parar com aquilo. Não, ele simplesmente estava batizando, né? Maravilha, pastor. Glória a Deus. Temos algumas coisas em comum aí. Amém, pastor Leandro. E assim quero falar para o pastor que
agradeço muito, né, de estar aqui na tua presença, na presença do irmão ali, e poder, né, contar um pouco da nossa história, né? Amém. Contar um pouco da nossa história aí, do que Deus... É muito mais coisa que Deus fez, pastor. Sim. É só um resumo daquilo na trajetória de Deus na nossa vida, né? E deixar aí para concluir que o nosso estar em Itapoá, eu sempre dizia quando vinham me cobrar, você não tem medo de Deus te cobrar, de estar aqui trabalhando com a lanchonete? Eu dizia assim, Deus não me trouxe para Itapoá para vender pão com salsicha, gente. No tempo certo, esse que foi uma provisão de Deus para nos manter, mas Socorro. no tempo certo, Deus vai nos direcionar. E eu sei do meu chamado, eu sei do chamado da minha família. Isso que está acontecendo na vida da minha família hoje, tudo, a vida inteira foi falado e profetizado na nossa vida, que nós somos uma família sacerdotal, né? Uma família de ministério próprio. Então está aí, e hoje está concretizando isso que foi falado lá 20 anos atrás, pastor. Sim. Você entendeu? Então a gente fica maravilhado de saber que não é no tempo da gente, não é na hora da gente. Deus traça os caminhos para a gente chegar naquele objetivo dele e no tempo certo dele, sabe? Claro. E é isso. E quando Deus chama, não tem. Não tem. Aqui fala um que tentou fugir muitas vezes, entendeu? Quando Deus fala, não tem jeito. Você fala, ou eu vou. Não tem como você falar fugir. Se você fugir, você vai ser uma pessoa infeliz, amarga. Sim. Porque você não está dentro da vontade de Deus. Então, a hora que Deus chamou, obedece. Vai. Amém. Isso. Pastorzão, fica aí, né? Obrigado, tá? Deus abençoe mais uma vez. Antes de despedir, Amém. eu quero que o pastor deixe o endereço da igreja lá, Amém. os horários de culto. Amém. Pode falar a rede social da igreja lá também, que depois o Cadi coloca lá na descrição para Certo. o pessoal estar acessando lá. Convida a galera para estar visitando, para estar congregando. Fica à vontade. A casa é sua aí mesmo. Amém, pastor. Então, a nossa igreja fica ali na rua 1610. Fugiu o número agora ali, mas é na rua 1610, onde era a antiga ceia ali do pastor Adriano, embaixo da casa do pastor Adriano, nosso salão é ali. Estamos ali os cultos ali na terça-feira, culto, o pastor que está ministrando lá o ensino, ele não gosta de falar ensino, ele gosta de falar crescimento, né? Porque tudo que aprende da palavra de Deus, você tem crescimento, né? O pastor Wilson Júnior está ali com nós, ele que ministra os cultos de terça-feira, tem sido uma benção, é um homem de Deus que está aí, Deus enviou ele e a família dele para estar junto com nós ali. Faz só 8 meses que ele está morando em Itapoá, mas Deus enviou ele estar ali junto conosco. Na quinta-feira tem o culto de cura e libertação, que é com o pastor Sidney, né? Está ali também um homem de Deus, né? A esposa dele ali, a pastora Rosenise, são homens e mulheres de Deus que estão ali. E os membros da igreja, que esses são pessoas que estão ali frequentando junto com nós ali, que tem sido bênção, né? Então o culto todos os dias 20 horas, né? Ali os cultos terça e quinta, e no domingo é o culto tradicional da família, você tem a liberdade de estar ali conosco, né? Domingo agora que vem vai ter aí o culto de Santa Ceia, né? Todo primeiro domingo do mês ministramos a Ceia do Senhor, né? Que é uma coisa também que geralmente a gente entra em bastante... É polêmico, né? A Santa Ceia, aí, mas quero dizer para você, venha participar do corpo e do sangue de Cristo, né? Porque eu vejo pela palavra que diz assim, aquele que não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Tem parte comigo. Então eu convido a todos. Nós fizemos um podcast desse também, pastor. Vamos fazer assim. Mas assim, sabe, ali tem toda a liberdade de estar participando do corpo e do sangue de Cristo junto conosco ali. Amém. No domingo. Né? E quero já agradecer, né, de coração aí a todos que vão assistir esse podcast e que estão assistindo e ouvir um pouco da nossa história e saber que estamos aqui hoje direcionado por Deus, estamos no centro da vontade de Deus e fazendo aquilo que Deus quer. Isso que é o mais importante na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Pastorzão, obrigado, tá? Leandro, Deus abençoe. Amém. E vai ter próxima, tá? Pra gente conversar justamente sobre temas assim um pouquinho mais polêmicos. Já tô avisando os pastores quando vem, falam, o próximo convite não vai ser só uma conversa assim. Glória a Deus, me convide, será um prazer estar junto, pastor. Dissertar justamente sobre isso. Eu estou olhando desse lado, o pastor está olhando desse lado, a gente está vendo a mesma coisa de ângulos diferentes. Amém, então, pastor. Amém. Vai ser sobre isso os próximos aí que a gente for conversando. Vou fazer essa rodagem com os pastores primeiro, para depois a gente estar entrando nessa questão um pouquinho mais de... não num debate propriamente, mas tempo de mesa. Ponto de visão de mesa e a divisão de cada um, isso né? Daí. Amém, pastor? Deus Amém. abençoe. Deus abençoe. O Ministério Família em Cristo agradece, tá? Amém. Deus abençoe a todos.
Valeu, galera. Deus abençoe. Mais um Pode Questionar. Você pode estar curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Manda aí para todo mundo aí, pros seus contatos, em nome de Jesus. E deixa o convite aqui para você estar visitando a igreja do pastor Nivaldo lá. Amém. Se quiser ministrar, visitar o Avive também, vem para cá também, em nome de Jesus, não tem problema. O importante é você ir na casa do Senhor e buscar um lugar onde você se sinta bem e sinta a presença de Deus. Amém? Amém. Seja luz para os povos, em nome de Jesus. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe a todos.